preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Boa noite, esse é o nosso programa Tocando em Frente. Hoje a apresentação não é do Ivanildo de Andrade. O Ivanildo de Andrade teve uma pequena dificuldade, nada sério, nada grave. Ele está muito bem, está muito feliz, está tudo em ordem, mas ele não pôde vir ao programa e infelizmente sobrou para vocês, porque eu estou muito feliz em poder apresentar o programa, evidentemente sem a mesma qualidade técnica e pessoal do Ivanildo de Andrade, mas a gente vai tocando em frente aqui. Eu sou Paulo Leme e estou aqui hoje junto na mesa de som com Lucas Martins. Muito bem, Lucas Martins. E nas gravações especiais, Wellington Trindade. E atendendo nossos telefonemas aqui, fazendo um monte de coisa, o nosso Alex Braga. Nosso telefone é 3932.600. 3932.600. Ligue pra cá, faça uma pergunta que o programa hoje vai estar muito legal. Na produção, Sandra Catalano. E na direção, o padre José Renato Ferreira. Esse sim merece todas as nossas homenagens. E são poucas ainda, ele merece mais homenagens, viu? Quem está conosco aqui também é o nosso amigo Ivanildo José. O Ivanildo José, ele é um dos fundadores do Faces e Vozes do Brasil e diretor técnico da Casadia, que é uma comunidade terapêutica que já está há 20 anos ajudando a resgatar vidas. Boa noite, meu amigo Ivanildo José. Boa noite, Paulo. Muito bem. Quem está me ajudando aqui também hoje é o Júlio Neri. O Júlio Neri, ele é subcoordenador do Grupo de Sobriedade do Amor Exigente, subcoordenador nacional, integrante do movimento Vale a Pena, que é um movimento do qual eu também faço parte. E ele vai me ajudar aqui nas perguntas com o WhatsApp. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paulo. Boa noite a todos. E também aqui está também a Emanuela Nascimento. A Emanuela está nos ajudando também a poder fazer um programa mais legal para vocês. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Vamos dar o número do WhatsApp: 98371-9681. Repetindo, 98371-9681. Você também pode entrar em contato com a gente através do nosso Facebook, que é o Tocando em Frente. Também pelo e-mail tocandoemfrente@radio9dejulho.com.br. Repetindo, tocandoemfrente@radio9dejulho.com.br. Você pode também ouvir o programa pelo site bastidoresdoradio.com /radio setvs.com. Bastidoresdoradio.com, você procura lá, você vai conseguir acessar a 9 de julho. E uma coisa muito legal também que nós temos aqui no nosso Tocando em Frente é que nós temos o link no Facebook. Quem for no Facebook e ver o Tocando em Frente, tem um link que dá para assistir o programa pelo YouTube, ao vivo. Pode ver a nossa imagem bela dos nossos convidados. A minha não é tão bela assim. Estou me referindo especificamente ao Ivanildo José. E antes da gente falar com a nossa entrevistada, que é a doutora Célia Bazei, que depois eu vou apresentá-la a vocês, vamos... A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero,
Para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados a partir das 7 da noite, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Boa noite, aqui é Ivanildo José. Falar um pouco da campanha Tocando o Coração. Essa campanha ela foi idealizada para ajudar as famílias carentes, aquelas famílias que não podem pagar um tratamento e que têm dificuldades em internar seus entes queridos. Então essa campanha ela foi idealizada para entrar nessa falta que nós temos na sociedade e da falta da informação. Muitas vezes nós não sabemos aonde procurar ajuda. E essa ajuda ela está na campanha Tocando o Coração, no Facebook. Nós temos também um outro canal que é por e-mail. Você pode pleitear uma vaga lá no e-mail tocandocoracão@gmail.com tocandocoracão@gmail.com ou entrar em contato comigo, pelo telefone 2779-6420 ou pelo WhatsApp da campanha do programa Tocando em Frente. Fazer já uns agradecimentos aos nossos parceiros de todo sempre, com aquele agradecimento, aquela gratidão enorme, uma enorme gratidão por esse apoio à Casa Dia de São Paulo, aqui em São Paulo, pelo telefone 2779-6420. Agradecimentos à CT Nova Conquista de Embu Guaçu, lá com o Rodrigo Alves. Lá o telefone é 4663-2578, 4663-2578, com o Rodrigo Alves. Também no CT Crepadec, Comunidade Terapêutica Paz e Amor em Jesus, em Ferraz de Vasconcelos. O DDD também é 11 4675-5110. Falar com o Mauro ou a doutora Tânia Carvalho. A Clínica Sumed, lá de Itapeva, Minas Gerais, com o pastor Alessandro. E hoje nós também estamos com um novo parceiro, lá de Mogi das Cruzes. Comunidade Terapêutica Missionária Nossa Senhora da Rosa Mística. Um grande parceiro hoje, mas nós vamos fazer parte da campanha desse parceiro, porque lá ele tem uma campanha muito bacana, aonde vai financiar essas vagas. Essas vagas que nós pleiteamos, elas são extremamente gratuitas, ninguém pode cobrar nada. Mas lá nós temos uma campanha que depois nós vamos divulgar melhor, que chama Reciclando Vidas com Óleo usado. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Obrigado, Diácono Luiz Carlos, pela oportunidade de ajudar tantas pessoas que necessitam, tantas famílias destruídas. Nós sabemos que para cada um dependente, esse dependente acaba afetando mais, no mínimo, 4 pessoas. Não é uma doença contagiosa a dependência química, mas é uma doença contagiante. Paulo. Muito bem, Ivanildo José. E eu queria aqui reforçar mais uma vez a importância de uma campanha como essa, que é a campanha Tocando o Coração, que é uma campanha que ajuda muita gente que não tem recursos, por exemplo, para uma internação. E essas pessoas não têm para quem se socorrer, não têm o que fazer, as pessoas se sentem muito desamparadas. E o Ivanildo José merece, e o Ivanildo de Andrade também, que vem apoiando muito, é um dos idealizadores dessa campanha. Ambos merecem o nosso respeito e merecem sempre que a gente divulgue
dentro do possível, dentro das nossas forças, que a gente possa divulgar cada vez mais essa campanha tão importante que é a campanha Tocando o Coração. Como eu disse, nosso amigo Ivanildo de Andrade não pôde estar presente, mas ele está bem, está tudo certo com ele. E eu sou Paulo Leme e hoje eu vou aqui ajudar a gente a fazer esse programa. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Célia Bacei. Ela é uma profissional do direito que atua predominantemente nas áreas trabalhista e previdenciária, e ela inclusive é perita. Ela é perita grafotécnica. Boa noite, doutora Célia. Tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo carinho e vamos conversar. Muito bem. Doutora Célia, a senhora tem bastante experiência, imagino eu. Não, tenho certeza, a senhora tem muita experiência. Doutora Célia, primeira coisa, posso chamar de você? Sim. Porque a doutora Célia ela é muito jovem. E eu fico chamando de senhora, mas é um respeito intelectual, viu, doutora Célia? Agradeço. O que eu queria era saber o seguinte: a senhora que conhece bem como funcionam as questões previdenciárias, na parte da dependência química, minha primeira pergunta é a seguinte: o dependente químico que está trabalhando, teve um problema sério por conta da dependência química dele e precisou ser internado. Como é que funciona? Essa pessoa, ele tem direito, por exemplo, a auxílio-doença? Sim, com certeza. O auxílio-doença, ele funciona da seguinte forma. A família comunica à empresa de que o funcionário está internado para tratamento e trazendo para a empresa um atestado com mais de 15 dias de afastamento para essa recuperação, no 16º dia ele passa a ter o direito pela Previdência Social. E aí, então, encaminha-se uma comunicação de acidente para o INSS. Essa é a chamada CAT. A CAT, isso. E nós damos a ciência para o INSS que ele está em tratamento e eles fazem um agendamento junto ao perito, né, para que ele passe por um perito, confirmando aquele CID, o tratamento que ele vem desenvolvendo, e aí determina-se quantos meses ele terá aí de auxílio-doença. E sendo renovável também. E existe um CID específico para dependência química? Sim, nós temos o CID F10 e F19, que são as doenças ligadas a alcoolismo e as outras doenças que desencadeiam tudo isso. Porque, na verdade, entra na parte psíquica, né? Então, você passa a tratar, inclusive, das emoções daquele dependente químico. Então, a gente não está falando de ninguém aqui está colocando ovo em pé, né? Quando a gente fala da doença da dependência química, é uma coisa que já está catalogada no CID. CID, para quem fazer um esclarecimento, é o Código Internacional de Doenças, não é isso? Sim, com certeza. Cada doença tem que ter um código para que sejam padronizadas as linguagens até em nível mundial, certo? Correto, é isso mesmo. Geralmente os médicos do SUS, eles fazem um laudo bem sucinto. Eu aconselho que a pessoa faça um laudo com médico particular, porque geralmente vem 2 CIDs, diante daquela dependência química e um segundo tratando da parte psíquica e emocional. E relatando inclusive a parte das medicações que são utilizadas para aquele primeiro momento. Muito bem, doutora Célia. Então me diga uma coisa. Num primeiro momento, a gente teve um reconhecimento da doença, vamos supor que tenha tido um reconhecimento pelo perito, então essa pessoa ela começa a ter o direito de receber o auxílio-doença, então ela começa a receber uma prestação pecuniária, começa a receber um valor vindo do INSS. Correto. Existe um limite máximo para receber isso daí? Por exemplo, a gente conhece situações em que as pessoas ficam 6 meses, 9 meses, 1 ano internado. Enquanto durar a internação, recebe isso ou tem um prazo limite? Não existe um prazo limite. Tudo depende do laudo que você apresenta quando você se coloca frente a um perito médico do INSS. Quando você vai a um perito, imaginamos, né, que a pessoa leve a relação de exames que foram realizados naquele período e laudos. O que vai determinar o prolongamento desse benefício são os laudos. Os laudos de quem? Do médico. Do médico que vem fazendo o acompanhamento. Seja o médico da clínica, onde ele esteja internado, ou se ele fizer algum
acompanhamento de médico particular. Então é importante que o médico particular ou o profissional da clínica, o médico da clínica, faça um laudo para poder embasar a conclusão do perito do INSS, não é isso? Sim, eu prefiro inclusive que seja um laudo bem complexo, não economize naquela situação, que venha dizendo desde quando ele foi diagnosticado aquele CID, após o diagnóstico, quais foram os remédios que foram aplicados e como ele vem se desenvolvendo. E sempre, o que vai determinar que aquele benefício continue é que ele não possui capacidade laborativa, ou seja, o retorno ao trabalho, e que ele está sobre a medicação. Doutora Célia, me diga uma outra coisa. Baseado na sua experiência, tanto técnica, mas também na sua vivência prática, como é que a senhora avalia que os peritos do INSS lidam com esse tipo de assunto? Eles estão sensíveis ao problema da dependência química, ou então às vezes a gente enfrenta aquele caso do perito, o perito é um médico, né, e nem sempre é especialista em termos de dependência química. Ele olha e fala assim, não, pra mim isso aqui é uma questão de vagabundagem, isso aqui não pode falar o que quiser, que eu não vou jamais dar um laudo autorizando alguém ficar internado e recebendo dinheiro do governo porque aprontou muito. Essa expressão eu já ouvi na minha vida, aprontou muito. Como é que na prática eles... É um pré-julgamento. E eles são sensíveis ou ainda tem muito pré-julgamento? Não é que existe, assim, a falta de sensibilidade. Na verdade, os médicos do INSS, normalmente, eles não estão naquela especialidade de psiquiatria. Então, ele vai por onde? Pelo CID. Se eu não te apresentar um documento laudando aquele CID e, geralmente, com 2 CIDs ali da parte da doença emocional, ele não vai entender a dimensão daquele problema. Se é um médico de cabeça e pescoço, se não tiver o CID ali na linguagem que ele vai entender, que seja uma doença emocional, obviamente que ele vai indeferir. Vai haver um indeferimento ali do benefício. Não é nenhuma questão de sensibilidade. E hoje nós não temos um corpo de peritos médicos renovável. Hoje é muito deficitário isso. Então, por isso que a gente pede, inclusive, para que as pessoas vão munidas de todos os documentos possíveis. É melhor pecar pelo excesso do que pela ausência. Entendi. E me diga uma outra coisa, doutora Célia. Ok, com relação à questão do auxílio-doença, entendemos já que tem que haver uma perícia pelo INSS, que o dependente químico em recuperação, em tratamento, ele tem direito. Esse dependente, isso não existe um limite necessário para isso, depende muito do substrato que vai ser oferecido para o perito do INSS. Até aí navegamos em águas relativamente tranquilas. Uma vez que essa pessoa retorna, por exemplo, a pessoa ficou 6 meses internada, essa pessoa retornou para o ambiente de trabalho, retornou ao emprego dela. Ela tem estabilidade? Sim, por 12 meses. Por 12 meses. Por 12 meses essa pessoa não pode ser mandada embora? Ela pode até ser mandada embora, mas aí você tem que entrar depois com uma ação pedindo a reintegração, por amparo dessa estabilidade. Então é uma estabilidade como qualquer outro tipo de doença. Sim, porque ele se afastou por motivo de doença. Ele não se afastou porque ele quis, ou pela vagabundagem, ou pelas coisas que a gente já está acostumado a ouvir. Mas, por um motivo de doença, quando ele retorna para a empresa, ele tem ali uma estabilidade de 12 meses. E a senhora conhece casos em que, por exemplo, essa pessoa ficou internada, ela ficou alguns meses internada, voltou a trabalhar e ele ou ela, após esse período de estabilidade, continuou prosseguindo normalmente no emprego? Porque às vezes eu já ouvi, doutora Célia, e aí é triste a gente constatar isso, mas acontece. Eu já vi pessoas dizerem, não, aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente faz assim, quando a pessoa volta, a gente deixa passar o período de estabilidade, né? E antes de quando der 12 meses e um dia a gente manda embora. A senhora conhece casos que eu diria ao contrário disso, em que a pessoa consegue trabalhar, consegue se desenvolver na empresa, passa esse tempo de estabilidade? Um único caso. Porque geralmente as pessoas elas perdem aquela confiança e espera somente a estabilidade para poder fazer o desligamento da pessoa. Quem perde a confiança, a senhora fala, é o empregador. O empregador.
Então, a despeito da questão legal, da proteção legal, nós então vivemos ainda num planeta muito de preconceito ainda com relação ao dependente químico, né? Se perde a confiança. Sim, existe o preconceito e como a própria palavra diz, é um preconceito. Então, tudo aquilo que eu desconheço é muito oculto. Então, e como não se fala, não é interessante esclarecer esse tipo de coisa, por isso que isso ainda continua acontecendo nos dias de hoje. Então, pela experiência da senhora, não seria um exagero meu dizer que a esmagadora maioria dos casos a pessoa é desligada após o período de estabilidade. Sim, com Puxa certeza. vida, hein? Que coisa, hein? Que mundo que nós estamos, hein, Ivanildo José? Temos muito trabalho para fazer ainda, você não acha? Eu acho, não, tenho certeza. Doutora, muitas pessoas me procuram e me perguntam sobre os direitos, né? Quanto tempo essa pessoa ela pode ficar afastada e ainda ter direito ao auxílio doença? Por exemplo, ela não contribui durante quanto tempo para que ela perca esse direito? A pessoa ela tem que ter pelo menos 3 meses de contribuição para ela ter qualidade de segurado. Vamos supor, o dependente químico ele não está trabalhando e faz mais de 1 ano, então ele perdeu a qualidade de segurado. O que nós aconselhamos? Para que ele volte a fazer a contribuição do GPS da forma facultativa, porque com 3 meses de contribuição ele passa a ter novamente a qualidade de segurado, ele passa a ter direitos sobre algumas coisas junto ao INSS. Então, gente, como a doutora está explicando, todo dependente que estiver no prazo de 1 ano, ele pode requerer o direito do auxílio doença. É isso, doutora? Dentro de 1 ano, com aquela qualidade de segurado, ele tem o direito do auxílio doença. Passado 13 meses, ele perdeu a qualidade de segurado. Ok. Eu ainda tô viu, doutora Célia? Ainda tô embasbacado para falar o português, claro, com a questão do número de demissões de pessoas que têm esse problema e depois são desligadas, né? Aí a gente vê muitas vezes, eu acho que a questão legal é importante, porque é necessário 12 meses trabalhando, faz muita diferença na vida de qualquer um. Sim. Mas eu acho que ainda existe uma necessidade de se aprimorar a informação e a cultura do esclarecimento, né? A cultura da própria recuperação, como o Ivanildo José, que é do Faces e Vozes, conhece melhor do que eu, a gente ainda precisa, a gente tem muito a avançar. Me diga uma coisa, doutora Célia, a gente está falando muito de pessoas que estão trabalhando, de pessoas que estão no emprego, que têm a qualidade de segurado, né? Como a senhora mencionou. E quem não trabalha, tem algum tipo de... Porque a gente tem uma diferença que é a previdência e a assistência social, né? A previdência, a partir do momento em que a pessoa contribuiu, né, pro INSS, ela passa a ter alguns direitos, entre esses do auxílio-doença que nós mencionamos aqui. Mas e quem não tem contribuição, quem está desempregado, quem não se enquadra nesses requisitos legais, e aí a gente fala de assistência, que é uma coisinha um pouco diferente, a senhora me corrige se eu estiver enganado, hein? Não, tá certo. Existe alguma coisa para poder ajudar essa pessoa que é dependente química? Existe, nós temos a parte assistencial, o LOAS. O LOAS, só que assim, ele é uma assistência que ele ajuda e você tem que provar uma miserabilidade absurda. A renda da casa, ela tem que ser 25% de um salário mínimo. O que resulta isso de R$220. Hoje, por mais simples que uma família seja, ela consegue ganhar um pouquinho mais do que 220. E você pode até entrar com o pedido do LOAS, mas vai uma assistente social na sua casa. É 220 a família ou 220 per capita por cabeça? Per pessoa? capita. Per capita, tá. E vai uma assistente social na casa, verificar se você realmente está em condições de miserabilidade, e o laudo desta assistente social é quem vai definir se a pessoa ela detém aquele direito ou não. Entendi. Então é uma coisa meio complicada, mas eu imagino que também não deva ser da noite pro dia que vai um assistente social na sua casa visitá-lo com muita presteza e rapidez. Agenda, tudo é agenda. Então também é uma questão que ainda nós temos muito aqui evoluir, né? Mas eu acredito que tudo passa pela informação, né? Sim. Muito bem.